Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para você acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é o Pilates contemporâneo. Essa que é uma evolução do método de Pilates clássico, que foi criado em 1930 por Joseph Pilates. O Pilates contemporâneo, ele busca, a evolução dos métodos, também da fisioterapia, da biomecânica e da medicina esportiva. Por isso que nós vamos conversar hoje com a fisioterapeuta Vitória Rodrigues. Vitória, seja muito bem-vinda, obrigada por receber a nossa equipe. Obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês. Vitória, eu falei que o Pilates contemporâneo, ele é uma evolução, digamos assim, do Pilates clássico, Mas explica pra gente quais são as diferenças entre um e outro. O Pilates clássico, ele é o método original criado pelo Joseph Pilates e ele se mantém fiel ao método original. Então, o Pilates clássico, ele mantém aí os mesmos aparelhos, as mesmas sequências de exercícios. No Pilates contemporâneo, a gente vai ver aí uma variação, que podem ser utilizados. Acessórios como bola, por exemplo, a gente tem também o Magic Circle, às vezes são incluídos elásticos, e isso além dos aparelhos que já são comumente utilizados. Já no Pilates clássico, tudo se mantém fiel ao método que foi criado lá em 1930 pelo Joseph. Vitória, e é importante, é necessário também que a pessoa passe por uma avaliação antes de iniciar o Pilates? Como que funciona isso? É extremamente necessário que a pessoa ela seja avaliada antes de iniciar o Pilates. A gente geralmente realiza uma avaliação postural e uma avaliação funcional para ver as capacidades da pessoa, para ver como está essa questão da postura. E é extremamente necessário que a pessoa passe por essa avaliação, porque é a partir dessa avaliação que a gente consegue traçar, uma conduta melhor. Então, o que a gente vai trabalhar com aquela pessoa, os músculos que precisam ser fortalecidos. Nessa avaliação, a gente testa a força, a gente testa a mobilidade, a gente observa ali como que está essa questão postural da pessoa e a partir disso a gente consegue traçar aí um objetivo mais claro de onde a gente quer chegar com essa pessoa. E quais são os motivos normalmente que levam as pessoas a procurar o Pilates? É uma indicação médica? É algum desafio próprio mesmo? Ali a pessoa quer desenvolver alguma questão de mobilidade, alguma coisa relacionada a isso? O que você recebe aqui? Hoje em dia, com a popularização do Pilates, as pessoas elas têm cada vez mais procurado o Pilates por uma questão de bem-estar e qualidade de vida. Porém, a gente também recebe bastante pessoas por indicação médica. Então, muita gente com patologias de coluna, ali, principalmente coluna, joelho, quadril, e são pessoas que sentem dor e buscam aí por uma melhora da qualidade de vida. Só que hoje esse público está muito equilibrado, Hoje a gente tem tanto as pessoas que buscam o Pilates para poder melhorar, quanto as pessoas que buscam o Pilates por uma questão de qualidade de vida. Uma pessoa que sente muita dor na lombar, digamos assim, o Pilates, ele é indicado? Ele é muito indicado, inclusive eu acredito que a maior parte do nosso público seja um público de dor lombar, porque são pessoas aí que precisam geralmente fortalecer a musculatura profunda, como os músculos do core, a musculatura do glúteo ali. E a maior parte do nosso público, eu acredito que seja um público de dor lombar. Então, ele é extremamente indicado para quem tem dor lombar, porque o Pilates, ele também trabalha essa questão do controle, da estabilização ali da coluna. Então, ele é indicado sim para quem tem dor lombar. E ele se difere muito, assim, da musculação? Sim, bastante, porque a musculação ela utiliza de cargas progressivas para alcançar ali um objetivo de hipertrofia e de força muscular. Já o Pilates também fortalece a musculatura e a gente também utiliza cargas. Só que as cargas do Pilates é muito mais a carga do corpo e a carga de molas,
E o Pilates, ele trabalha bastante a respiração, ele trabalha também a questão do controle. Então, muita gente chega no Pilates e não tem muita consciência corporal. E conforme vai evoluindo ali no Pilates, acaba adquirindo essa consciência corporal através do Pilates. Então, acaba que o Pilates ele se difere da musculação. Fora que também tem a questão do alongamento no Pilates, né? Que na musculação, hoje em dia se popularizou e as pessoas elas têm alongado bastante na musculação. Mas aqui no Pilates a gente faz alongamentos específicos. Então, até aquilo da avaliação que a gente estava conversando antes, né? Que a pessoa ela precisa passar por essa avaliação para que a gente possa traçar o objetivo. Então, uma pessoa que ela tem ali, né, um encurtamento muscular, por exemplo, a gente vai trabalhar essa questão do alongamento. E eu acho que isso diferencia bastante a musculação do Pilates. E eles podem ser feitos como complemento um do outro, tanto o Pilates complementando a musculação, quanto a musculação complementando o Pilates? Sim, e isso é muito positivo para os praticantes, né? Essa complementação do Pilates com a musculação. Porque eu acredito que, apesar, né, de muita gente ter um objetivo parecido, que é a questão do fortalecimento muscular, um complementa o outro e nenhum anula o outro. Então, eu acredito que eles podem e devem, para quem tem condições, de fazer os dois simultaneamente. Eu, por exemplo, pratico. Eu faço Pilates e eu faço musculação também. O Pilates, né, assim, aproveitando que a gente está falando desse assunto de musculação e Pilates, a gente sabe que a musculação tem a questão da fadiga da musculatura e tudo. O Pilates, ele chega a dar essa fadiga também na musculatura ou não? Sim, o Pilates também gera uma fadiga da musculatura. Porém, o nosso objetivo não é cansar a musculatura, né? Diferente da musculação, a gente preza muito mais pelo controle muscular do que pela fadiga muscular em si. Mas o Pilates, ele também fadiga a musculatura. E a gente vê, por exemplo, que quando o pessoal da musculação geralmente vem, né, para o Pilates, eles pensam assim, eu vou começar aqui fazendo exercício com as molas, vou conseguir fazer tranquilamente e não vou sair daqui com o meu músculo fadigado. E não é isso que acontece. Geralmente o pessoal sai daqui com o músculo bem fadigado pós uma aula, né? Hoje a gente já tem, né, além do Pilates clássico, a vertente do Pilates contemporâneo, mas todas essas vertentes de Pilates exigem ou são necessários aparelhos? Não necessariamente. A gente tem aí muitas variações do Pilates hoje, né? E a gente tem o Pilates solo, que também é popularmente conhecido como Mat Pilates. E esse Pilates solo, ele não exige aparelho, somente ali o seu corpo e muitas vezes são utilizados alguns acessórios nesse Mat Pilates. Porém, eles são diferentes um do outro, né? Então, não é todo Pilates que possui aparelhos e o Mat Pilates também é uma prática excelente para quem busca aí praticar o Pilates e não se adaptou à questão dos aparelhos ou gosta de fazer um exercício mais com a força do próprio corpo. Você citou no começo alguns aparelhos que são utilizados no Pilates contemporâneo, né? Mas o que mais que pode ser utilizado durante a sessão? Olha, a gente geralmente inclui bastante acessórios durante a aula do Pilates contemporâneo, né? Então a gente pode incluir ali, além desses aparelhos, né? Que a gente tem a chair, o barrel, o Cadillac e o reformer. Então, além desses aparelhos que a gente popularmente usa, a gente pode incluir ali um elástico durante o exercício, uma overball ou uma bola suíça, né? A gente utiliza também bastante o Magic Circle ou um bastão. Então, além dos aparelhos populares do Pilates, a gente costuma incluir esses acessórios no meio do treino. Há casos, Vitória, em que o paciente encontra dificuldades na execução dos movimentos? Isso é muito comum? Isso é muito comum. Muita gente costuma encontrar dificuldades quando começa o Pilates ali. Só que a gente costuma, os instrutores, fisioterapeutas ou educadores físicos, eles costumam dosar ali. Então, existem níveis ali do Pilates. Tem Pilates nível fácil, médio, intermediário. E a gente costuma dosar de acordo com o que a gente percebe que aquele aluno ou paciente
consegue fazer. Então, o pessoal que não tem muito controle corporal costuma chegar no Pilates com bastante dificuldade. E aí a gente vai dosando. A gente não tira ali os exercícios que são importantes, mas a gente costuma adaptar e ir progredindo para que ele consiga realizar aquele exercício um dia. Quais são os benefícios para o dia a dia, para o bem-estar, para a saúde desses pacientes que praticam o Pilates, Vitória? O Pilates, ele traz ali uma melhora na qualidade do sono, ele melhora também a postura, pessoas que têm questões de ansiedade, depressão. O Pilates, ele também reduz, né? Também tem a questão das dores, do alívio das dores, tanto musculares quanto articulares. E o Pilates, ele acaba trazendo aí um bem-estar de modo geral nos seus praticantes. Isso que eu ia te perguntar com relação à postura. O Pilates também é muito indicado para a correção postural? O Pilates, ele é muito benéfico, né, nessa questão da correção postural. Diversos pacientes com escoliose ou outros desvios posturais também, eles notam uma melhora, porque o Pilates, ele trabalha o fortalecimento e a musculatura acaba estabilizando e também trabalha o controle. Então, um paciente que tem controle e consciência corporal, além do fortalecimento da musculatura, ele acaba observando ali uma melhora na postura dele. Você citou questões relacionadas à ansiedade, à depressão. De que forma que o Pilates pode ajudar? O Pilates, assim como qualquer atividade física, ele traz ali uma liberação de endorfinas, né? E no Pilates, assim como eu citei no início, ele trabalha também a respiração. E a respiração, ela ajuda como uma regulação emocional. Então, além dessa liberação de endorfinas e dessa regulação emocional, o Pilates traz também essa questão da socialização, né? Que é uma coisa que não é muito vista, porque as pessoas estão aqui, elas só acabam conversando e vendo outras pessoas. Eu mesmo tenho uma turminha aqui, onde tem 4 senhoras, e as 4, elas vêm para o Pilates, elas falam que elas vêm para se divertir. Então, eu acredito que isso também ajude a pessoa com essas questões emocionais. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta conversando então com a Vitória Rodrigues, ela que é fisioterapeuta e está conversando um pouco hoje com a gente a respeito do Pilates contemporâneo. Então não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Você Saúde. O nosso tema de hoje é o Pilates contemporâneo. Essa que é uma evolução do Pilates clássico, né, que foi criado por Joseph Pilates em 1930. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Vitória Rodrigues, ela que está falando para a gente um pouquinho, explicando como que funciona o Pilates contemporâneo. Vitória, tem uma idade mínima assim que é indicada para que comece o Pilates ou criança também pode fazer? Crianças também podem praticar Pilates, óbvio que com indicação médica, autorização dos pais. E o Pilates, ele é indicado para todas as idades, então crianças, adolescentes principalmente, que estão numa fase de desenvolvimento ali, né? Adultos, idosos, gestantes, atletas também e pessoas que estão buscando uma reabilitação. Então o Pilates, ele é indicado para todas as idades. Você citou a questão das gestantes, o Pilates também pode ajudar nesse período. Muitas vezes tem muita mulher que procura um parto natural, também pode ser uma alternativa para ajudar ela nessa vontade, nesse desejo? Sim, o Pilates, ele também pode ser uma alternativa para quem busca um parto natural, né? E além, né, dos benefícios do Pilates para a gestante que está buscando um parto natural, também para o período da gestação, porque a gente sabe que o período da gestação é um período onde as mulheres elas sentem muitas dores, né, lombares, dores pélvicas também, e o Pilates ele acaba trabalhando isso também e trazendo uma melhoria ali na qualidade de vida dessa gestante, porque o Pilates ele acaba trazendo o alívio dessa dor e o fortalecimento da musculatura, que consequentemente também vai ajudar lá na frente no parto dessa gestante. E o Pilates é bastante procurado pelas gestantes, porque elas sabem que elas necessitam aí dessa melhora na qualidade de vida no período da gestação. E a grande maioria acaba permanecendo no Pilates até depois, né, de dar à luz. Um idoso que foi sedentário, está sedentário há muito tempo, quando ele começa a fazer, a gente sabe que, né, para os idosos, para a gente já é um pouco complicado quando a gente é sedentário e começa também a fazer exercício físico, algum tipo de atividade física.
Quando o idoso que está sedentário há muito tempo começa no Pilates, como que é esse trabalho, sim? Geralmente são passos de formiguinha, né? A gente costuma pegar aí bastante idosos sedentários e a gente vai trabalhando aos poucos para ir evoluindo aquele idoso. No início, geralmente tem bastante dificuldade mesmo, porque é uma pessoa que não pratica atividade física e está começando ali, está conhecendo o método, então tem fraqueza muscular, tem déficit de mobilidade, não tem muita consciência corporal, né? Mas a gente consegue progredir bem. A gente vai aos poucos, trabalhando ali conforme aquele idoso consegue, mas sempre puxando um pouquinho também para que ele consiga evoluir e a gente consegue evoluir bem essa pessoa que não praticou atividade física durante a vida. Isso vai de encontro, inclusive, com o que a gente falou no primeiro bloco sobre as pessoas que têm essa dificuldade em conseguir executar um movimento, né? É uma coisa que precisa de paciência, precisa de calma. Quantas pessoas, mais ou menos, costumam participar de uma sessão assim no máximo de Pilates para que esse trabalho seja bem feito, Vitória? Olha, geralmente varia bastante do lugar onde a pessoa costuma fazer Pilates. Tem locais que pegam aí até 6 pessoas por horário. Eu gosto de trabalhar com 2 pessoas por horário, porque eu acredito que eu consiga prestar mais atenção nos movimentos que estão sendo realizados, né? Eu consigo corrigir melhor a postura de quem está praticando ali o exercício e eu acredito que 2 pessoas, de 2 a 4 pessoas, seja a quantidade ideal para cada profissional. Porém, tem locais que também trabalham com mais pessoas, isso varia bastante de local para local. E o Pilates, ele costuma ser indicado quantas vezes por semana para que a pessoa consiga ver essa evolução com mais rapidez, digamos assim, ou até mesmo a passos lentos? Qual que é a indicação normalmente? O ideal é que ele seja praticado de 2 a 3 vezes por semana, para a gente conseguir notar aí uma evolução legal num tempo bom. Porém, é possível também praticar uma vez por semana e notar uma evolução. É muito importante que quem pratica tenha constância, né? Porque às vezes aí a gente faz muitas vezes por semana, mas não tem justamente essa constância ali no momento da prática. Então é importante que faça de 2 a 3 vezes por semana, mas mais importante ainda que a quantidade de vezes que a pessoa vai praticar é essa pessoa manter aí essa constância mesmo da prática. Nós conversávamos nos bastidores e você contou que normalmente os pacientes falam: poxa, eu não gosto de reclamar de determinado exercício porque é aí que você pega. Por que normalmente você coloca eles para fazerem justamente esses exercícios que eles mais reclamam? A grande maioria dos pacientes que reclamam dos exercícios tem dificuldade justamente naquele movimento, naquele exercício. E eu costumo puxar um pouquinho mais naquele movimento que ele tem dificuldade, porque eu sei que tem potencial de melhora ali. Óbvio que jamais forçando ali uma dor, algo que vai gerar desconforto no paciente. Mas eu costumo puxar um pouquinho mais, porque a gente consegue notar muita evolução, geralmente nesses exercícios que são mais trabalhados. Porque normalmente onde tem a dificuldade que precisa de fato ter uma atenção especial. Isso. Vitória, e qual que é a indicação assim que você dá, né, para a pessoa que eu morro de vontade de fazer Pilates, mas eu ainda estou buscando, eu não sei o que fazer. Uma pessoa que vai buscar um Pilates clássico, não sabe se busca um Pilates clássico ou um Pilates contemporâneo. Como que ela pode decidir qual que ela vai se adaptar melhor? Tem isso também? Tem isso também. Tem pessoas que se adaptam melhor ao método clássico, tem pessoas que se adaptam melhor ao método contemporâneo e tem pessoas que se adaptam melhor ao método Pilates. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas o ideal é que a pessoa ela faça aulas experimentais, para que ela verdadeiramente experimente e conheça cada método e veja o que se aplica melhor à necessidade dela, né? É óbvio que sempre buscando ali um profissional especializado, alguém que entenda do método, né, para poder desenvolver com ela o melhor plano de exercícios possível, mas o ideal é que ela experimente para que ela conheça cada método e veja que se aplica melhor a ela. Não tem diferenciação, por exemplo, em relação aos métodos e ao que ele é indicado. Uma pessoa com dor nas costas, é mais indicado o Pilates contemporâneo. Uma pessoa com dificuldade em mobilidade, é mais indicado o MET. Tem isso, não?
Não tem isso. Geralmente vai muito do gosto da pessoa para aquela atividade física, né? Porque qualquer tipo de Pilates vai trabalhar ali partindo do mesmo princípio. Apesar deles serem diferentes, eles partem todos do mesmo princípio, que foi ali a criação de Joseph em 1930, né? Mas a indicação vai muito daquilo que a pessoa gosta, daquilo que a pessoa se adapta fazendo. Uhum. Só para a gente, antes de ir finalizando, o Pilates tem alguma contraindicação? Assim, há em casos que não é bom você fazer Pilates? Existem sim algumas contraindicações, mas cada caso precisa ser avaliado como único. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está com uma crise de dor muito aguda ali, não é indicado que ela faça Pilates. Uma pessoa aí que ela está com uma cardiopatia descontrolada, né? Também não é indicado que ela realize ali o Pilates. Uma gestante que tem uma gestação de risco, sem indicação médica para o Pilates, também não é indicado que ela faça Pilates. Esses são exemplos de algumas contraindicações. Porém, é necessário avaliar cada caso como um só, né? Porque cada paciente é um paciente. Então, existem as contraindicações, mas é necessário avaliar. Existe algum mito que você costuma ouvir dos seus pacientes que, antes de fazer Pilates me falavam isso, aí agora eu estou vendo que não é mais, que você vê, sim, que é muito constante a respeito? Existem alguns, na verdade. Eu acho que o que mais ganha disparado Pilates é só alongamento. As pessoas, elas têm essa visão do Pilates, né? E aí, geralmente, o pessoal chega e fala, nossa, eu pensava que era só alongamento. Ou então o pessoal chega e fala assim, nossa, eu pensava que era só abdominal, né? E existem esses mitos mesmo. E é muito legal que, conforme as pessoas vão praticando, elas vão quebrando esse pensamento de que o Pilates ele serve só para uma coisa, né? Muita gente também pensa que o Pilates é só para quem tem dor. E não, o Pilates ele traz uma melhora na qualidade de vida de modo geral. Então, mesmo que você não tenha dor, você pode sim praticar o Pilates. Ele ajuda muito no dia a dia, no desenvolvimento das tarefas no dia a dia, por conta de trabalhar essa questão da mobilidade, né, de todos os pontos que ele trabalha, concentração, controle. Ajuda sim. Eu recebi até um relato de uma paciente essa semana que casa com isso que você está falando, né? Ela comentou que ela tinha dificuldade em levantar enquanto ela fazia crochê, né? E aí a gente trabalhou bastante um exercício de agachamento com ela. E ela relatou para a gente essa semana como ela está conseguindo levantar melhor sem apoiar as mãos. Então, acaba trazendo essa melhora nas tarefas do dia a dia, porque a gente trabalha os movimentos que as pessoas utilizam no dia a dia. Então, às vezes, colocar uma roupa no varal, que é uma atividade de vida diária, a gente trabalha um alongamento ali de membro superior, sentar numa cadeira, que é uma coisa simples pra gente, né? Mas muita gente não consegue desenvolver isso. E a gente vai trabalhando esses movimentos de modo geral e eles vão trazendo aí uma melhoria. Ainda voltando na questão dos mitos, é muito comum também as pessoas, você falou, né, que as pessoas, eu achei que o Pilates era só alongamento e tal. É muito comum as pessoas falarem, eu achava que Pilates era mais facinho, que era mais tranquilo. Sim, é muito comum. A grande maioria vem para o Pilates com uma cabeça de que o Pilates é super fácil, de que o Pilates é super tranquilo, vou fazer Pilates porque é mais fácil, e não é bem assim. Vitória, qual a sua orientação para quem está nos acompanhando para a gente finalizar o programa de hoje, com relação a quem deseja fazer Pilates, que busca ainda e não começou? A minha orientação busque um profissional especializado, realize uma avaliação e mantenha a constância. Constância é mais importante do que quantidade. Costumo falar sempre que quantidade não é qualidade. Então, mantenha a sua constância ali, vá com calma, um passo de cada vez e não desista da prática. Tá certo. Vitória, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para nós. Muito obrigada por trazer tanta informação importante a respeito do Pilates contemporâneo. Obrigada.
Muito obrigada também a vocês que nos acompanharam até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba. Siga também a página @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Até lá!